Sem dúvida alguma, Amy Carmichael foi uma das grandes defensoras das crianças. Ela era a filha mais velha de uma família de 7 filhos. A princípio, Amy seria uma candidata improvável para o trabalho missionário, porque ela sofria de neuralgia, uma doença dos nervos que tornava o corpo fraco, dolorido e que muitas vezes a deixava na cama por semanas. Segundo as biografias preparadas sobre a sua vida, quando ainda pequena, Amy queria ter muitos olhos azuis. Ela era a única da sua família com olhos castanhos. Como tinha fé, muitas vezes orou a Deus para que ele mudasse a cor dos seus olhos. E ela ficava desapontada porque isso nunca acontecia. Anos mais tarde, ela finalmente entendeu o porquê. Aos 24 anos, ela partiu como missionária para o Japão, mas não ficou muito tempo naquele país por causa da sua doença. Foi sugerido a ela que ela se mudasse para um local com um clima mais quente, como a Índia, onde ela chegou aos 29 anos e nunca mais saiu. Em 1900, Amy mudou-se para Donavu. Lá, ela soube do tráfico de crianças, para quem ela lutaria incansavelmente. Na Índia, as crianças costumavam ser dedicadas ao templo, principalmente as meninas. Esse tipo de prática impediria o casamento comum. As meninas passavam a pertencer aos deuses, tornando-se assim propriedade dos sacerdotes. Elas eram vestidas com roupas de noiva, representando um casamento, mas se casavam com um ídolo ao invés de um noivo. Na maioria das vezes, as meninas eram forçadas à prostituição cultual, que era uma prática normal no templo, e assim os sacerdotes ganhavam dinheiro com essa prática. Amy decidiu então criar um abrigo para essas meninas, que em breve se tornaria um santuário de proteção para mais de 1000 crianças que, de uma outra forma, teriam que enfrentar um futuro terrível. No esforço para respeitar aquela cultura asiática, membros da organização formada por Amy usavam trajes indianos e as crianças recebiam nomes nativos. Mas o que ela fazia? Ela se vestia com as roupas locais, pintava a sua pele com essência de café e saía pela cidade à procura de meninas que ela poderia comprar para assim trazê-las para o abrigo. Finalmente, agora adulta, Amy compreendeu que como os indianos têm os olhos castanhos, ela era muito mais facilmente aceita por ter olhos da mesma cor. Finalmente ela aceitou isso como uma bênção à sua vida. Mas por tanto lutar contra essa tradição, Amy viu seus esforços recompensados. As leis daquela região mudaram e essa terrível prática parou. Mais tarde, em 1931, Amy sofreria uma queda que a deixaria na cama nos últimos 20 anos da sua vida. E ele aproveitou todo esse período, essas 2 décadas, para escrever poemas e livros que se espalharam por todo o mundo. Amy serviu as crianças na Índia por 55 anos ininterruptos até a sua morte. Ela nunca tirou férias, nunca voltou ao seu país de origem. E ela dedicou sua vida de maneira completa a esse abrigo de meninas, a comunidade Donavu. Além disso, ela também fundou orfanatos para meninos e meninas que cresceram amando Jesus. Amy entendeu o coração de seu Salvador, fazendo este trabalho para aqueles que eram mais impotentes ali da humanidade. Ela entendeu as palavras de Jesus Cristo e repreendeu aqueles que queriam impedir que as crianças se aproximassem dele. No final da sua vida, Amy dizia: se eu não tiver misericórdia, assim como meu Salvador teve misericórdia de mim, não conheço o amor do Calvário. E se eu ambicionar algum lugar da terra, além da terra empoeirada ali ao pé da cruz, então eu não sei nada do amor do Calvário. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pouco sobre um livro que se chama Caça ao Dragão. Esse livro, ele conta a história de uma missionária chamada Jack Pullinger. Essa missionária, ela era uma jovem inglesa que, quando se sentiu chamada por Deus para missões, para fazer a obra de Deus, ela recebeu um conselho de comprar uma passagem de navio que fosse para o lugar mais distante possível e que a cada porto ela orasse pedindo direção para Deus, se era ali que Deus queria que ela fosse. Ela, obedecendo a esse conselho, comprou uma passagem para a China e a cada porto que o navio parava, isso em 1964, 1965, ela vai de porto em porto orando e ela só recebe essa confirmação quando chega finalmente na China. Ela desce e começa a trabalhar em Hong Kong, na Cidade Proibida, um dos lugares mais violentos do mundo na época, um lugar extremamente perigoso para uma jovem estrangeira,
e ela começa a dar aulas de inglês ali e tirar jovens do mundo do ópio, que era a droga na época, mais divulgada e barata na época. E muitos jovens estavam viciados em ópio e muitas moças envolvidas com prostituição e drogas. E ela começou a trabalhar nesse contexto, tentando resgatar esses jovens, trabalhar com essas pessoas que viviam exatamente nesse bairro super populoso e extremamente afundado em vício, drogas e prostituição. Existiam gangues terríveis que atuavam naquela região e ela trabalha resgatando esses jovens, falando de Jesus para eles, e eles relutavam muito, mas com o tempo ela foi ganhando o coração desses jovens, resgatando quando eles tinham apanhado, estavam machucados pelas ruas, quando eles estavam sofrendo por causa das drogas, e nesse processo, tirando eles de momentos em que eles estavam presos, com problemas com a polícia, ou até tirando essas moças da vida de prostituição, indo até os cafetões, conversando com eles para tirar essas moças de lá. Ela começa a ganhar o coração deles. Ela forma casas onde eles podem morar fora da cidade proibida e retomar a vida deles, estudar, trabalhar e ter uma vida normal novamente. É uma história maravilhosa, eu chorei diversas vezes lendo esse livro e eu acredito que vale a pena se você também quiser ler e acompanhar essa história tremenda do poder de Deus na vida desses jovens.